Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Santos que está classificado para a fase de 16avos da Copinha, ou seja, está entre os 32 times que vão disputar a próxima fase. O Santos derrotou o Cuiabá na tarde/noite desta gloriosa segunda-feira, só 2 dias depois de jogar a última partida da primeira fase, ou seja, todo mundo exausto. O Matheus Xavier e o Gustavo Henrique, por exemplo, menos de 48 horas depois, né, já entrando em campo, ou 48 horas depois, enfim, do jogo de sábado. E mesmo assim o Santos conseguiu derrotar o Cuiabá e se classificar. Como eu sempre digo, os jogos da Copinha a gente vai mais pela historinha a ser contada. Eu conto 3 aqui pra gente resumir essa classificação do Santos. Bom, pelo placar você pode deduzir que o jogo foi bastante apertado, e de fato foi, mas dentro de 2 propostas muito claras. A do Santos, claro, atacar o tempo inteiro. O Vinícius Marques é um técnico ofensivo desde que chegou, lembrando que o Vinícius não perdeu ainda treinando o Santos, ele que veio junto ao bonde do estagiário Xavier, e quando o Xavier saiu ele foi mandado para o Sub-20 e ficou, mesmo com todos os primos, filhos, parentes do Tite saindo. O Vinícius Marques ficou no Sub-20 e segue invicto, campeão paulista, inclusive. E ele quis jogar pro ataque, e a maior prova disso foi a escalação do meio-campo. Gustavo Henrique, que jogou pelo profissional no sábado, foi o único volante, e à frente dele o PP Firmino, que estava no banco no sábado, e também o Bernardo, 2 meias, mais 3 atacantes. E aí teve a outra ousadia de ataque. O Nadson foi o titular, ele que tem só 16 anos, no lugar do Enzo Boer, que começou a Copinha como titular. Do outro lado, claro, o Matheus Xavier, e o centroavante, o Rafael Freitas. E o Cuiabá foi para se defender. Por exemplo, teve um momento, acho que na parada técnica do segundo tempo, em que o técnico do Cuiabá foi colocado o microfone na cara dele, ele tava falando, em linha de 5, a gente não pode, tal. O Cuiabá foi para isso, para se defender. Tanto que no intervalo, o Cuiabá tirou um ponta e botou mais um volante. Ou seja, o Cuiabá tinha uma proposta muito clara de se defender. E se a proposta deles é se defender, eles têm que ser analisados por isso. E eles se defenderam muito bem. Por mais que o goleiro do Cuiabá tenha feito 2, 3 defesas boas, a principal num chute de fora da área do próprio Nadson, o Santos teve dificuldade em achar jogadas para finalizar. Tanto que, com a má atuação do Bernardo, o Santos não conseguiu jogar por baixo. O PP também não se destacou muito. Então começou a chuveirar bastante. Tanto que o Sherman faz o gol da vitória num cruzamento, no caso um escanteio, cobrado pelo Nadson. Só que aí vem a situação que vai, a segunda historinha a ser contada. O Nadson ganha essa vaga de titular, merecidamente. Ele chegou a jogar a Copinha do ano passado aos 15, mas ficou ainda no Sub-17, vai pro Sub-20. Esse ano, assim, ele pode ficar no 17, né? Ele ainda tem 16, faz aniversário, se não me engano, em março. E o Nadson era o destaque individual do Santos. Foi o destaque individual do Santos o jogo inteiro. O único criando jogadas por baixo, achando companheiros na profundidade, driblando, quebrando linhas. Tanto que no segundo tempo o Vinícius Marques tira o Rafael Freitas e o Bernardo e coloca, né, o Pedro Assis, que é centroavante, no lugar do Rafael Freitas, mas coloca o Nadson pra meia, jogando o Benício, outro menino que era do Sub-17, pra ponta, o Nadson ponta direita. O Nadson começou o jogo na ponta direita. Então o Nadson era o único criativo, ele vira o meia do time. Isso foi muito interessante, tipo, a confiança do Vinícius Marques no Nadson, que brilhou muito. Claro, não tá na hora de subir pro profissional, tem nem corpo pra isso, mas é muito habilidoso, tem uma visão de jogo que eu tô aprendendo bastante do jogo dele. A habilidade, quem acompanha a base sabia. A visão de jogo, para quem não acompanha tão a fundo quanto eu, que assiste menos que o Edu Jardim, por exemplo, lá no Jogo Falado, surpreende. Ou melhor, não surpreende. A gente fica feliz em ter essa confirmação. E a jogada do escanteio é uma jogada individual dele, e ele mesmo cobra o escanteio e o Sherman. E aí a terceira historinha está com o Sherman. O Sherman, claro, que aceitou ir pro Sub-20, foi campeão paulista Sub-20, foi colocado pelo próprio Bernardo aqui no Eu Vim de Entrevista, o último do ano passado, como um líder, um cara exemplar pro resto do elenco, e jogando bem. Principalmente quando o Nadson vira o meia, o Nadson sempre buscando o Sherman na direita, é um cara sempre participativo, e ele vai lá e faz o gol de cabeça. Então as historinhas pra mim foram essas, individualmente falando, Nadson e Sherman, o melhor em campo Nadson, o Sherman o segundo melhor em campo, e eles construindo a jogada do gol, foi bem legal. Santos encara quem vence entre Ferroviária e Real Brasília, o Real Brasília que estava no grupo do Santos na primeira fase, a Ferroviária que eliminou o Santos nessa mesma fase ano passado, nos pênaltis. O time é bom. O time hoje teve uma primeira prévia
do que enfrentar times mais fortes nessa copinha. O Cuiabá bem forte defensivamente. Na primeira fase o Santos encarou 3 times fracos. Então acho que serviu para o Santos acordar como acordou na reta final do Paulista Sub-20, quando elimina Corinthians, Palmeiras e São Paulo para ser campeão. Sempre bastante pressionado no sentido de, por exemplo, contra o Palmeiras precisou arranjar um gol para levar para os pênaltis. Para virar o jogo, na verdade, aí toma um gol e vai para os pênaltis. Ou contra o São Paulo, tá 3-0 contra, tiveram que pressionar. É um time que, quando colocado contra a parede, tem reação, e acho que o Nadson e o Sherman foram um símbolo disso hoje, meu Deus. Tamo junto, boa sorte pros meninos. O jogo deve ser depois de amanhã. Acho que nesse momento é um dia sim, um dia não. Mas pelo amor de Deus, enfim esses moleques numa banheira de gelo e descansem.